e eu agora quero fazer aqui um pequeno jogo convosco, que é destes 20 jogadores que estão aqui presentes, para vocês, quais é que acham que vão fazer parte do Euro 2020? Malta, se querem ter as melhores camisolas com os melhores preços e melhores descontos, passem no Mundo Desporto 1819 e obtenham um total de 10% de desconto com o cupom Canal Chrome. Boas compras! Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Canal Chrome. Malta, e hoje como vocês podem ver pelo título deste vídeo e obviamente pela capa deste vídeo, vamos fazer um género de throwback, revival, review de álbuns do Euro. Isto aqui vai ser uma nova série aqui no canal, vai ser todos os sábados. E é para fazer uma antecipação do Euro 2020. O vídeo sobre o Euro 2020 irá sair também em breve. Eu estou a tentar reunir o máximo de informação possível para trazer para vocês. Bem, malta, como vocês podem ver, temos aqui as várias coleções do Euro que eu tenho. A gente vai começar hoje, então, pelo Euro 2016. Se vocês querem ver, consequentemente, Euro 2012, Euro 2008, Euro 2004, Euro 2000... Onde é que está o 96? 96... Deve andar por aqui escondido. Deve andar por aqui escondido, malta. Não sei onde é que ele está. Euro 96, Euro 92 também está por aqui. E também Euro 88 e Euro 84, vamos tentar bater a barreira dos 750 likes. Euro 2006, como vocês sabem, foi ganho pela seleção portuguesa, um Euro memorável, e que hoje vamos rever então aqui a coleção que para sempre irá ficar nas nossas memórias. Sem perder muito mais tempo, vamos então passar para a coleção do Euro 2016. Muito bem, malta. Antes de mais, se vocês repararem, eu guardo todos os meus álbuns completos dentro destes saquinhos que normalmente vocês podem comprar no IKEA. São sacos normalmente para guardar coisas no frigorífico, mas é o que eu uso para guardar as cadernetas. Tem praticamente o tamanho ideal para as cadernetas mais pequenas. Tenho também cadernetas maiores que vocês porventura irão ver nos próximos vídeos, onde posso guardar então nos sacos maiores. E guardo com sacos de sílica. Sacos de sílica porquê, malta? Porque absorve toda a umidade possível dentro deste ambiente fechado. Não tem quase umidade nenhuma, obviamente, porque está no ambiente fechado, mas a umidade residual que possa entrar aqui dentro é absorvida pelos sacos de sílica e mantém então a caderneta imaculada. Bem, vamos então abrir. Ele está aqui seladinho, como vocês podem ver, e depois de terminar este vídeo voltará aqui para dentro. Temos então aqui a nossa coleção do Euro 2006, coleção que obviamente fica marcada na minha e na vossa memória, obviamente como portugueses. Para o pessoal estrangeiro que está a ver esta coleção, se perceberem português, bem, e se forem franceses, peço desculpa, mas este Euro foi para nós, não é? E temos aqui então uma saquetazinha fechada do Euro 2006. Eu não tenho por hábito guardar saquetas fechadas, mas como tive tantas jaquetas desta coleção, decidi guardar uma e fica aqui guardadinha aqui com esta coleção. Eu vou tirar aqui os cromos extra aqui de dentro, aqueles updates que saíram posteriormente à coleção ter sido lançada e posteriormente vou-vos mostrar. E muito bem, a capa para mim foi uma das mais bem conseguidas de Euros. Foi uma capa top, gostei muito do logotipo feito pela UEFA do Euro 2016, onde temos então aqui as 24 nacionalidades presentes nesta coleção, que foi o primeiro europeu com 24 seleções e, na minha opinião, ainda vem dar mais destaque a Portugal, porque foi então a primeira seleção vencedora no Euro, composto por 24 seleções. Esta é uma caderneta que foi comprada em Itália, como vocês podem ver, tem aqui a aba de Grandi Raccolti per la Gioventù, as grandes coleções para a juventude. Isto porquê? Porque eu estava a morar em Itália na altura, onde morei cerca de quase 9 anos. Bem, malta, passando aqui para o índice, era um índice que eu por acaso gostei muito sim senhor, aqui então com todos os grupos compostos deste Euro, onde Portugal estava inserido no grupo F. Portugal estava com a Islândia, Áustria e Hungria,
que ao princípio pensámos que iria ser um grupo fácil, assim não o foi, mas passámos o grupo com 3 pontos e com 3 empates. Tínhamos aqui a página de introdução, onde tínhamos o logotipo do Euro, a taça que Portugal viria a levantar no dia 10 de julho, o logotipo da Panini, e temos aqui a mascote do Euro, que eu honestamente não me lembro do nome. Índice onde também vinha as seleções vencedoras, o álbum de ouro, depois o calendário, aqui com todos os jogos, onde Portugal, vamos lembrar onde é que Portugal jogou. Eu lembro que Portugal jogou foi aqui, foi no dia, não sei se me lembro. Portugal jogou aqui no dia 14 de junho, dia 18 de junho e depois no dia 22. Posteriormente, obviamente, jogou aqui no dia 10 de julho, foi a data mais importante. Uma parte má desta coleção, na minha opinião, e de muitos colecionadores, foi que não tivemos cromos de estádios e cidades, vinham já aqui estampados. Se viessem em cromos seria muito melhor, na minha opinião, mas enfim, a Panini tem sempre um limite de cromos por coleção e penso que tenha sido por aí que não tenham feito cromos para estádios, que pecou, na minha opinião. Depois temos aqui então a primeira página digamos, de seleções, onde também temos aqui uma pequena novidade. Em vez de termos cromos jogadores juntos com os símbolos e, neste caso, as celebrações, tivemos aqui uma introdução de cada grupo. Por exemplo, aqui o grupo A, tínhamos a França, a Roménia, a Albânia e a Suíça. Ok, malta, os cromos estão muito bacaninhos, mas na minha opinião, e vocês já me conhecem, eu acho que cromos de símbolos deveriam estar junto com os cromos dos jogadores. Assim não estão. Esperemos que em 2020 a Panini, no Euro 2020, que a Panini tenha então uma abordagem diferente. Passamos aqui para a primeira seleção, que seria então a finalista vencida, a França. Eu não vou abordar todos os jogadores, até porque demoraria uma imensidão de tempo, mas vocês podem ver que os principais jogadores nem todos estiveram presentes neste Euro, por isso é que posteriormente temos aqui então o pack de update. Mas os principais jogadores, na minha opinião, desta seleção foi, sem dúvida, Antoine Griezmann, Paul Pogba, e temos aqui o jogo que não esteve presente, foi o Varane, que se lesionou. Não temos aqui o Umtiti, que acho que veio ali no pack de updates. E pronto, eu quero destacar estes dois, Griezmann e Pogba, e sem dúvida Sissoko, que teve um grande papel na final do Euro, que fez um grande jogão, foi para mim o melhor jogador da França nesse jogo, mas que não chegou, e ainda bem, para derrotar Portugal. Outra novidade foi a inclusão então de jogadores em ação, que vinham então 11 jogadores por equipa, supostamente os 11 jogadores mais utilizados na fase de qualificação para o Euro de 2016, onde tínhamos então 10 jogadores cromos mais pequeninos e depois então uma figura de destaque, Paul Pogba, e aqui da Roménia o Rat. Depois a seleção romena, destacar então aqui Sapunar, o jogador passou pelo Futebol Clube Porto. Outros jogadores importantes, a Roménia não passa por uma grande geração de jogadores, mas o Kezer jogou no Ajax e o Andone. A Albânia, que foi uma das surpresas pela qualificação para este Euro, a primeira qualificação de sempre, e temos aqui alguns nomes conhecidos, não muito conhecidos, mas alguns nomes conhecidos do campeonato italiano, que joga o campeonato italiano. Temos o Berisha, temos o Isai, quem é que temos aqui mais? Temos o Xhaka, que é o irmão do Granit Xhaka da Suíça, e o Adjeti, que também jogou no Basileia, no Torino e aqui no Frosinone. Depois temos aqui então jogadores em ação, neste caso Albânia e Suíça, aqui com Shaqiri. E depois aqui então a seleção da Suíça, que viria a ser um confronto histórico, porque tinha então aqui Granit Xhaka, que defrontou o seu irmão na fase de grupos contra a Albânia. Shaqiri, Seferovic na altura no Eintracht Frankfurt, o Embolo, Zaimili, etc, etc. Passamos para o grupo B, que era composto por Inglaterra, Rússia, País de Gales e Eslováquia. Seria muito interessante ver este grupo, porque temos aqui um confronto entre duas seleções do Reino Unido, País de Gales e Inglaterra. Temos aqui a Inglaterra, com, claro, a grande figura da seleção, na minha opinião, a ser Wayne Rooney.
Também tínhamos Harry Kane, tínhamos Jamie Vardy, tinha sido campeão pelo Leicester. Tínhamos aqui na defesa John Stones, Phil Jones, o Luke Shaw. Aqui no meio campo já as faltas das referências de Gerrard e Frank Lampard, já se tinham retirado da seleção. Depois aqui os cromos em ação. Aqui a Rússia, na minha opinião a grande figura, o Akinfeev, o Dzuba, o Kokorin na altura, o Kerzakov, que já estava na fase final da carreira. A Rússia que não foi muito longe neste Euro. O país de Gales, que foi sem dúvida a grande surpresa, a par de Portugal, na minha opinião, neste Euro, que tinha então Gareth Bale. Tínhamos aqui Robson Cano, que marcou aquele gol fantástico frente à Bélgica. No meio campo, tivemos ali um meio campo muito poderoso com Joe Allen, Aaron Ramsey e Joe Ledley. E claro, não esquecer então também do central e capitão Ashley Williams. E finalmente a Eslováquia. A Eslováquia também que passou este grupo, foi eliminada nos oitavos de final frente à Alemanha. E digamos a grande referência a Hamsik, Martin Skrtel, Kuka. Não temos aqui ainda o central que joga atualmente no Inter, o Skriniar, mas que fez parte desta seleção. Avançando para o grupo C, composto Alemanha, Ucrânia, Polónia e Irlanda do Norte, uma grande surpresa também. E temos aqui a Alemanha, que foi então a semifinalista frente à França. A Alemanha, claro, sempre favorita a chegar às grandes decisões, desta vez chegou apenas às meias finais, porque está sempre nas finais. Schweinsteiger, Gundogan, Marco Reus, Ozil, Thomas Müller, Mario Götze, Khedira, Hummels, Boateng, Neuer, Ter Stegen, sem dúvida, uma grandíssima seleção composta por grandes jogadores. A Ucrânia também teve uma passagem em glória. Penso que, eu agora não estou bem lembrado, mas penso que não fez qualquer ponto neste Euro 2016. Surge este ano como uma das eventuais surpresas para o Euro 2020. Já temos aqui Yarmolenko, Konopilianka. Temos aqui Timoshuk, que obviamente já se retirou do futebol, e o ainda atual guarda-redes, o Piatov. Polónia, que foi adversária de Portugal nos quartos de final, um jogo que fez-me palpitar o coração. Eliminámos nos penaltis, foi um jogo muito batalhado. A Polónia que apresenta ainda quase a mesma geração de jogadores que apresentou no Euro 2006, ainda com Fabianski, o Szczesny, com o Glick, apesar de já ir para os 32 anos. Claro, Lewandowski, Milik, o Jelinski, ainda na altura no Empoli, agora grande figura do Nápoles, aqui o Kuba Błaszczykowski, Krychowiak, o Piszczek, sem dúvida uma seleção com bons jogadores. E a Irlanda do Norte, o patinho feio deste grupo, que viria a passar o grupo e ser eliminada posteriormente pelo país de Gales. Kyle Lafferty, nem está o Johnny Evans. Johnny Evans, aqui está ele agora, o central do Leicester. E temos mais algum nome conhecido? Chris Brunt, Stephen Davis, mas nada por aí além. Aqui a página de publicidade que fazia referência ao jogo online, um jogo uma coleção online que eu tive muito prazer em trazer para o canal e que se houver para o Euro 2020 assim o irei fazer. Grupo D, Espanha, República Checa, Turquia e Croácia. A Espanha, que continua a passar por uma fase de revolução na seleção, alguns destes nomes que estão aqui já não farão parte do Euro 2020, mas tínhamos Iker Casillas, David Herrera já, claro, pronto para ser o titular desta seleção, Sérgio Ramos, Gerard Piqué, Fabregas, Iniesta, Coque, Isco, Cazorla, Rua Mata, David Silva, Morata, sem dúvida uma grande seleção que tem sempre bons jogadores, mas a Espanha que não chegou muito longe e foi eliminada pela Itália, creio que nos oitavos de final. Foi logo nos oitavos, penso eu. República Checa, que não me lembro se passou a fase de grupos, honestamente. Já vou tentar verificar, mas tínhamos, claro, Tomáš Rosický e Petr Cech. Não há assim muito mais a destacar nesta seleção, da minha opinião, sem grandes referências como no passado, aquela grande geração de 2000, 2004. E depois temos aqui a Turquia,
Turquia que volta a este Euro 2020, na minha opinião, com capacidade de fazer muito melhor, que tem, digamos, tem mais jogadores capazes de levar esta seleção que ficou em terceiro lugar no Mundial de 2002 a outros voos. Temos então aqui Arda Turan e Hakan Çalhanoğlu, entre outros nomes conhecidos. A Croácia, sempre uma grande geração, adversário de Portugal nos oitavos final deste Euro 2016, e sou-vos sincero, pensava que nós não teríamos hipóteses contra a Croácia porque estava a jogar mesmo muito bem, mas a partir do momento em que a gente conseguiu bater a Croácia, eu acreditei que Portugal poderia chegar à final e ser campeão europeu. Luka Modric, Ivan Rakitic, Kovacic, Pasalic, Brozovic, Badel, Perisic, Mandzukic, Korluka, Subasic, Serna, sem dúvida uma grande seleção. O grupo E, Bélgica, Itália, Irlanda e Suécia. Claro, Bélgica com a sua geração de ouro, não precisa de apresentações, Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Kompany, Nainggolan, Fellaini, Witsel, De Bruyne, Hazard, Mertens, Lukaku, Batshuayi, Dembélé, sem dúvida uma seleção que eu pensava que iria chegar a longe, mas chegou apenas aos quartos de final deste europeu, onde foi eliminada surpreendentemente pelo país de Gales. A Itália, que volta a uma grande competição depois da ausência no Mundial 2018, com uma geração completamente diferente, uma geração que praticamente não tem nada a ver com esta. A Itália, que é a seleção que depois de Portugal lutou, devido ao facto de ter morado lá 9 anos, mas para fazer aqui um pequeno jogo, vamos ver que jogadores é que certamente não vão estar presentes no Euro 2020. Ora bem, Buffon, Barzagli, Darmian, Di Chilio, Daniel De Rossi, Pirlo, Marquisio, Barolo, o Soriano, o Bonaventura, o El Shaarawy não vai, de certeza, o Éder e o Pelé. Ora bem, 13 destes 20 jogadores não vão estar presentes, quase certeza, no Euro 2020. A República da Irlanda, que passou este grupo, eu lembro, ganhou contra a Itália. Tínhamos aqui Robbie Keane, o Jeff Hendrick, ainda que joga na Liga Inglesa, joga no Burnley, o John O'Shea, antigo jogador do Manchester United, e Seamus Coleman. E a Suécia? Suécia que tínhamos, obviamente, Zlatan Ibrahimovic, Ola Toivonen, tínhamos, onde é que está? Pois não está aqui ainda, vem no pack de updates, o Lindelof, penso eu, só veio 2018. Agora estou um bocado na dúvida se foi já aqui nesta altura. Só foi em 2018, acho eu. Só foi em 2018. Agora estou aqui um bocado confuso. E Kim Källström. E chegamos finalmente ao grupo F, o grupo de Portugal, onde tínhamos então Portugal, super favorita neste grupo, junto com Islândia, Áustria e Hungria. Chegamos aqui à seleção portuguesa e eu agora quero fazer aqui um pequeno jogo convosco, que é destes 20 jogadores que estão aqui presentes, para vocês, quais é que acham que vão fazer parte do Euro 2020? Eu vou fazer aqui a minha seleção e vocês em casa também irão fazer. Ora bem, Rui Patrício, sim. Bruno Alves, não. Ricardo Carvalho, também não. Pepe, sim. Eliseu, não. Fábio Coentrão, também não. Cédric, difícil, porque temos bastantes bons jogadores para a posição do lateral direito. Ricardo Pereira, na minha opinião, é o favorito. Temos João Cancelo, Nelson Semedo e Cédric. Por isso eu acho que, honestamente, Cédric não vai fazer parte desta, pelo menos da coleção de cromos. Vieirinha também não. André também não. Danilo Pereira, discutível. Eu penso que sim. William Carvalho, sim. João Mário, não. João Moutinho, sim. Nani, não. Miguel Veloso, também não. Dani, também não. Quaresma, também não. Bernardo Silva, sim. Éder, infelizmente não. E Cristiano Ronaldo, sim. Ou seja, na minha opinião, 7 jogadores que estão aqui presentes nestes cromos aqui irão ser repetidos na coleção do Euro 2020. Portugal, que viria a ser o campeão, empatou os 3 jogos da fase de grupos, 1-1 contra a Islândia, 0-0 contra a Áustria e 3-3 contra a Hungria. Aqui a nossa seleção, que era composta neste 11 inicial,
Rui Patrício, Cédric Carvalho, Pepe, Fábio Cantrão, João Moutinho, Guilherme Carvalho, Miguel Veloso, Nani, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Seleção da Islândia, seleção que foi também uma grande surpresa, eliminada nos quartos de final pela França, mas que eliminou a Inglaterra nos oitavos de final. Digamos, a figura mais conhecida é Gudjohnsen, que já estava na fase final da carreira, mas que participou neste Euro. Bjarnason, claro aqui Gudmundsson, e a grande figura no campo em si era Sigurdsson. Áustria, que para mim também foi uma das grandes ilusões, chegou aqui com uma boa geração de jogadores. Este ano está novamente no Euro 2020. Tínhamos David Alaba, Arnautovic, aqui está ele, Martin Harnik, Ilsanker, onde é que está mais... não está aqui o Sabitzer, pois não? Está aqui. Está aqui o Sabitzer, que agora está bastante diferente, nem sequer estava a conhecê-lo. Mark Janko, o Coutier, o Kaine, o Kevin Wimmer, Dragovic, o Almer, bom guarda-redes, e o Oskan também bom guarda-redes, mas que não foi muito longe e não passou esta fase de grupos. E finalmente, a última seleção deste grupo e desta coleção, a Hungria, que surpreendeu-me na fase de grupos, principalmente naquele empate de 3-3 frente a Portugal. Tínhamos então o guarda-redes do Pijama, o Gabor Kirali, e depois tínhamos aqui o Adam Nagy, jovem promessa, o veterano Zoltan Gera, o Djudjak e o avançado Adam Shalai. Terminamos aqui com não cromos, aqui apenas com uma história do Euro, história dos Euros até ao Euro 2012 e com uma página de curiosidades. E depois temos aqui então o pack de updates. Eu tenho vários updates. Este aqui era o que vocês podiam comprar na altura, ainda não me lembro se era por 10 euros ou 8 euros. Eu não vou dar destaque a todos, apenas aos que vêm com o Cromos Portugal. Muito bem. Temos aqui o Kanté. Pois, exatamente, Lindelof. Aqui está ele, cromo de update, aqui o jogador do Benfica. Leroy Sané, Adrien Silva, grande figura da seleção durante este Euro. O Adoritz, Danny Rose, Adil Rami, Azpilicueta, André Gomes, Marcus Rashford, na altura ainda uma promessa, mas já convocado para a seleção inglesa, Thiago Motta, Dimitri Payet, também uma das grandes figuras deste Euro de 2016, Pierre Gignac, que mandou aquela bola oposta na final frente a Portugal, Nolito, antigos do Benfica, o Thiago Alcântara, claro, Renato Sanches, Daniel Sturridge, Mário Gomes e Bruno Soriano, Emre Can, o Rafa, que na altura ainda jogava no Sporting Braga. Temos aqui o Kyle Walker, o Bernardeschi, Dele Alli, também na altura a aparecer pelo Tottenham, o Mustafi, José Fonte, Eric Dyer, antigo jogador do Sporting, Joshua Kimmich e Marco Rog. Estes são os updates de base da Panini e depois em cada país ia saindo sets diferentes. Ora bem, eu tenho aqui o set que saiu em Itália na altura, não há qualquer jogador extra, todos estes 5 jogadores que saíram neste pack estão aqui. Eu tenho alguns, é verdade. Depois temos aqui os jogadores extra franceses, com o Costil, Jérémy Mathieu, o atual jogador do Sporting, Jalé, N'Golo Kanté, Coman, Pierre Gignac e Dimitri Payet. E finalmente aqui os jogadores espanhóis, com Sérgio Rico, Bellerin, Azpilicueta, Miquel San José, Bruno Soriano, Thiago Alcântara, Lucas Vázquez e Adoritz. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não seja já aquele mega like, tentar bater os 700 likes e vamos trazer o Euro 2012 no próximo sábado. Um grande abraço meu para vocês todos que estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned and see ya!